Olá, que maravilha ter aqui, que maravilha estarmos juntos, passando esse tempo aí conversando um pouquinho para mais um bate-papo comigo, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre caráter, né? O que é o caráter? O caráter é uma qualidade peculiar, né? São atitudes coerentes à sua natureza e ao seu temperamento, né? E essa natureza pode ser divina, espiritual, ou ela pode ser humana, né? E também o temperamento, o que é o temperamento? É o seu modo de agir. Então, o caráter ou integridade, como você queira chamar, vai ser a sua qualidade peculiar. Pastora, o caráter nasce com a pessoa? Sim, ela já nasce com o seu jeito, é uma característica peculiar. E esse caráter, ele pode ser induzido. Sim, é induzido por alguém, né? Ninguém nasce ruim, ninguém nasce bom. O caráter ele vai sendo induzido, como eu posso falar, ele começa a ser moldado, forjado. E aí a criança, nas suas fases, né, conforme ela é incentivada, conforme o ambiente de onde ela vive, conforme suas amizades, seu ciclo social, seu ciclo familiar, esse então caráter, né, ou essa integridade, como você queira chamar, ela vai sendo ali emoldurada dentro daqueles padrões. Então, assim, tem gente que fala, a pessoa já nasceu sem caráter. Não é assim que funciona, né? Eu vou chegar um pouquinho nessa parte, falando que é porque eu anotei aqui para não esquecer de muita coisa. Então, queridos, né, esse caráter, ele nasce com a pessoa, assim, é como se fosse algo para ser moldado. É como a terra no início, era sem forma, era terra, mas ela era sem forma, ela era vazia. E aí, conforme Deus foi falando, né, conforme ele foi dizendo, dando a ordem, aquilo foi tomando forma, foi havendo separação noite e dia, né? Eu não vou entrar nesse contexto porque você já conhece a história, só ler Gênesis a partir do capítulo 1, você vai ver ali toda a criação de Deus. E então o caráter, né, ele pode ser induzido sim por alguma situação, por alguma pessoa, né? Tem pessoas que mudam a sua integridade dependendo de com quem ela convive, né? Tem gente que muda muito, mas depois do caráter forjado, formado, ela tem o seu poder de decisão. Ela pode permanecer com aquele caráter forjado, ou ela pode se aprimorar, que nós vamos chegar nessa parte também, né? Tem gente que fala, fulano é mau caráter, fulano não tem caráter. A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela teve um caráter não tratado e ela se torna mau caráter quando ela não reconhece que esse caráter não foi tratado ali no seu momento de infância, né, na sua adolescência, ou dentro daquele ambiente que a pessoa viveu, que a gente vive, né? Então, esse caráter é induzido por diversas situações. O que eu posso te dizer? Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce assassino, né? Ninguém nasce com uma má índole. É uma série de situações que acontecem ao longo da vida que fazem a pessoa ter esse caráter aí emoldurado aos padrões deste mundo, né? Vou trocar a palavra forjado agora por emoldurado, né? Ao molde daquilo que se está vivendo. Pessoas que já estão fisicamente amadurecidas, pessoas que estão fisicamente espirituais, né? Fisicamente espirituais não, estão espirituais amadurecidas e já tem o seu caráter, aquilo ali não muda. Eu costumo dizer que, eu vou colocar assim, não vou falar do caráter, né? Eu vou falar da minha essência. A minha essência ela não muda conforme o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, né? Se você que me conhece sabe disso, que passa anos após ano, a pessoa fala, nossa, você tá do mesmo jeito,
né? Mas não é do meu jeito fisicamente, é o jeito de ser, né? Eu não mudo porque estou andando com alguém que tem dinheiro, ou eu não vou mudar o meu jeito de ser porque eu estou andando com alguém sem dinheiro, porque eu estou andando com alguém que é ruim ou com alguém que é bom. A minha essência, ela não muda. Isso aí é algo que eu aprendi a preservar, porque eu mudava muito a minha essência para poder agradar. Fugindo só um pouquinho aqui para você entender. Eu mudava muito a minha essência para agradar. Então eu mudava às vezes o jeito de falar, como em outros vídeos aqui eu já comentei, né? Mudava o cabelo, mudava a vestimenta. Hoje se eu quero colocar uma roupa preta de bolinha branca, ou de bolinha amarela, ou de bolinha roxa, eu vou colocar se eu me sentir bem. Olha a minha, tá cheia de bola, esquisito. Então, a essência, ela também faz parte de um tipo de caráter. Ou seja, ela não muda com as situações. A essência da pessoa é aquilo que ela é, que ela aprendeu a emoldurar. Então, a minha essência, ela não muda se eu tô com dinheiro no bolso, se eu não tô, né? Eu tava falando isso até para um amigo meu essa semana que passou. Se eu tô com dinheiro no bolso, minha essência vai ser essa. Se eu tô sem dinheiro no bolso, minha essência vai ser essa. Você me conheceu hoje. Se Deus me der vida até 40 anos a mais, né? Se eu viver até os 80 e você me encontrar aos 80 anos, me encontrando hoje, aí vai passar 40 anos, você me encontrou aos 80, você vai me encontrar do mesmo jeito, porque eu aprendi a guardar a minha essência. Eu não vou mudar o meu jeito de ser porque alguém é diferente. Ah, mas fulano te tratou mal. Antigamente eu tratava mal igual. Porque eu não tinha uma essência, eu não tinha um padrão. Hoje eu tenho. Eu não vou mudar o meu jeito de ser porque alguém mudou, porque alguém é infeliz, eu vou ter que ser infeliz também. Eu consigo hoje conversar com pessoas e não absorver aquilo que a pessoa tem. É uma falha no caráter isso? Porque tudo faz parte da integridade da pessoa, tudo faz parte do caráter. Então, tem gente que muda essa parte da vida. Começa a andar com outras pessoas, começa a mudar a essência, né? A Bíblia diz: você quer saber como que é um homem? Dê poder para ele, né? Dê poder e você vai saber quem é essa pessoa. Tem gente que, porque trocou de carro, porque está morando num apartamento melhor, porque conseguiu um nível superior, ela muda toda a essência dela até no tratamento com as pessoas. E às vezes ela trata não só as pessoas do secular, do dia a dia, mas ela também muda com a família, né? Então é uma pessoa que teve conquistas na vida, sim, mas perdeu sua essência nessa caminhada. E a essência, ela também faz parte de um caráter, né? Talvez você diga: pastora, mas no passado, né, todo mundo tem falha. O ser humano é um ser humano com falhas. Eu tenho defeitos. Pastora, a senhora tem falha no caráter? Tenho sim. Por quê? Porque vamos aqui, por que eu estou te dizendo isso? Não sou uma pessoa mau caráter, não é isso, né? Mas em algumas situações a minha integridade mudou por conta de algumas pessoas, por conta de algumas situações. Mas eu quero trazer à luz da Bíblia, né, que a pessoa que às vezes tem essas mudanças no caráter, ela tem aqui na palavra de Deus um consolo e um incentivo para estar mudando constantemente. Eu não vou abrir esse texto, eu vou abrir outro agora, tá? Minha Bíblia está aqui marcadinha. Mas eu vou te falar sobre Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Lógico que existem situações que vão exigir de você algo, não para mudar a sua essência, mas algo que talvez você não faria, mas você vai ser obrigado a fazer por conta daquela situação. Não sei se está dando para você me entender. São situações que vão exigir atitudes da sua parte que muitos vão ver como falta de caráter, mas isso faz parte da sua integridade. Em outros casos vão vir acusações: eu conheço seu passado, eu sei o que você fez no verão passado, né? Brincando aqui um pouquinho. Todo mundo tem seu momento de falha, né? As pessoas têm a mania de julgar e fazer um estereótipo. Você entrou hoje na igreja
né? Você não pode estar sujeito a falhas. A gente está sujeito às mesmas paixões que Elias esteve, que Cristo esteve, né? Alguns com uma espiritualidade mais madura conseguem passar, outros vão caindo, outros vão levantando. São situações que vão acontecendo no dia a dia. Por quê? Porque a sua vida, ela não é um padrão do início, meio e fim. Ela tem variantes, né? Você programa uma coisa hoje, mas talvez daqui quando o tempo que você for executar já não vai ser mais daquela maneira. Você vai ter que se moldurar naquela situação, né? Mas eu quero trazer para você que Paulo diz lá em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, você teve que mudar a sua integridade por conta de alguma coisa, você não deve se conformar com isso. Eu vou aceitar porque eu tive que me moldurar o padrão deste mundo. Não, você tem que lutar contra isso, né? É aquela coisa, você caiu, levanta, mas tem gente que cai e fica prostrado e aceita ficar ali. Não, todo dia você tem que mudar. E o restante do versículo, né, diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar o seu entendimento? Mudar a sua maneira de pensar. Poxa, eu não posso continuar assim, eu não posso ser assim, né? Isso aqui não foi legal, né? Para quem sofreu uma afronta, isso aqui não foi legal. Eu tive que mudar minha essência, tive que mudar minha integridade, né? Por uma falha no caráter no momento. Isso não faz de você uma pessoa mau caráter, talvez foi uma falha no caráter. O ser humano, ele é dotado de falhas, né? Mas isso não significa, porque eu sou ser humano dotado de falhas, eu vou deixar acontecer. Não, você tem que lutar contra isso, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que mudar essa maneira de pensar. Ou seja, eu não vou me acostumar com isso, não. Isso aqui eu tenho que corrigir, isso aqui eu tenho que lutar para consertar, isso aqui eu tenho que lutar para mudar, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ainda que o homem caia, ele não vai ficar prostrado se ele quer essa mudança de vida, né? Às vezes a pessoa caiu no pecado, mas isso não quer dizer que ela está perdida para sempre. Ela pode se arrepender, ela pode recuperar a vida dela, né? Houve aquela falha no caráter? Houve, né? Como eu falei, em muitas situações houve falha no meu caráter, mas isso não quer dizer que eu vou ficar parado naquela fenda, parado naquela falha. Não, eu vou preencher aquela falha, né? Procurar preencher aquela falha e olhar para mais adiante para não cair no erro. Às vezes a gente escuta até uns ditados, desculpa falar, besta, idiota, bobo. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Não, seja bom, mas não seja bobo. Pelo amor de Deus, gente, a gente vive com pessoas, todo dia as pessoas mudam, todo dia situações acontecem, nem sempre todo mundo é forte o tempo todo. Tem que parar com esses estereótipos bobos, né, sem graça, né, frase feita, né? Seja uma pessoa mais autêntica, né? Para com essas frasezinhas de efeito, seja mais autêntico, seja você mesmo, né? E eu quero trazer um texto bíblico para você em Filipenses, capítulo 3, onde Paulo, ele estava no momento forjando o caráter dele. Porque quem foi Paulo? Paulo, a gente conhece a história dele, que antes de Paulo ele era Saulo, era perseguidor da igreja. Então Saulo tinha o seu passado, ele perseguia os cristãos, era uma pessoa muito cruel, mas achando que estava fazendo a vontade de Deus, aplicando a lei. Mas quando ele teve o encontro com Jesus Cristo, que literalmente ele caiu do cavalo, e ele começou a se conscientizar de que a vida que ele tinha, que ele achava que era o padrão, que era o certo, já não era. Então, quando ele teve aquele encontro com Jesus, que ele mudou toda a história, Jesus foi lá, né, transformou a vida dele, ele de perseguidor passou a ser perseguido, um servo de Cristo. Paulo, ele fala de inúmeras situações, né, no qual ele sempre falava, olha, sejam imitadores de Cristo, como eu sou, eu estou tentando mudar, né? Não fica olhando para o homem, sejam imitadores de Cristo. Cristo não falha, o homem falha.
Você pode olhar para uma pessoa, aquela pessoa sempre foi boa, mas em uma determinada situação a gente não deve julgar, houve uma falha ali naquele caráter. Mas por que houve? O porquê pertence a Deus. Você não tem que olhar com um olhar julgador, não, vou pegar a parte boa daquela pessoa. E Paulo, ele era isso que ele queria dizer para quem estava o conhecendo nessa nova fase. Olha, no passado eu tive as minhas falhas, eu falhei no meu caráter como homem, mas agora eu estou procurando mudar. E aqui em Filipenses 3, versículo 12, ele fala assim: não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Você não vai encontrar na face da terra, além de Jesus, um ser humano perfeito. Se você encontrar, me apresenta. Você não vai encontrar. Pode ser o melhor pregador, mas isso não significa que não vai haver falhas. Então a pessoa enfia na mente, porque está dentro da igreja, a pessoa não pode falhar nunca. O certo seria, mas a gente está numa condição totalmente humana. A gente é sujeito à falha, a gente é sujeito às paixões desse mundo, a gente é sujeito às tentações, como Cristo também foi. Então, Paulo estava dizendo, não é que eu alcancei aquele status da santificação, né? Não é que eu seja uma pessoa perfeita, porque às vezes a gente tenta ajudar alguém, né? E a pessoa fala, mas quem é você para me falar? Não, eu não sou perfeito, né? Mas olha o que Paulo continua dizendo, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Ele prossegue um alvo na vida dele que é ser melhor, que é fazer a vontade de Deus, que é fazer a vontade de Cristo. Acho que a gente sabe que os padrões desse mundo nunca vão lhe permitir que você alcance esse alvo, que você alcance essa vontade de Deus, que você alcance fazer a vontade de Cristo. Vão sempre ter situações para te paralisar, sempre situações que vão tentar deixar você tão chateado para justamente entrar essa falha do caráter. Por quê? Porque o diabo não está preocupado com qual pecado ele vai colocar na sua vida. A preocupação dele é o quê? Fazer você errar, não para falar, você errou, você pecou, não, mas para chegar diante de Deus. Olha lá o que você chamou, errou. Olha lá o que você chamou, pecou. Mas Jesus já sabia disso, né? Quando Jesus chamou os discípulos, não chamou porque eles eram santos, porque eles eram os perfeitos, os melhores, não. Jesus chamou aqueles discípulos e começou a construir neles, forjar neles o ensinamento de um novo caráter. Por quê? Porque cada um tinha suas imperfeições. A gente vê aqui o apóstolo João, que era o apóstolo do amor, né? Ele era bonzinho. Quem disse? Era um homem nervoso, nervosíssimo. Todo mundo fala que Pedro era nervoso. Não, Pedro era para frente. Pedro, ele não pensava, ele agia, né? Ele não parava a pensar se isso era bom. A gente pega inúmeras situações que Pedro sempre está se adiantando. Às vezes Jesus nem tinha terminado de falar e tá Pedro, Jesus, tem que esperar para falar. O Pedro, ele é uma pessoa ansiosa, para frente, adiantado, né? Jesus, pega a espada, na orelha do soldado malco lá. E ele era mais de ação. Mas o João, ele foi chamado filho do trovão. Ele era uma pessoa nervosa. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para chover fogo do céu, queimar todo mundo? A gente faz isso. É daqui para ali. Então Jesus estava mostrando. Tanto é que os discípulos não tinham seu caráter forjado, que o Pedro, Jesus fala para o Pedro, quando te converteres. Até a crucificação, Pedro não era uma pessoa convertida, porque não totalmente perfeito, né? Não que ele não amasse Jesus, sim, ele amava Jesus, mas o que aconteceu com Pedro? O Pedro, ele teve suas falhas, ele negou, ele se escondeu, né? O Pedro teve ali no seu caráter muitas falhas, mas quando ele entendeu, né, que ele poderia melhorar dia após dia e colocou esse chamado no coração,
A Bíblia diz que através do ministério de Pedro, tantas coisas boas se faziam, milagres que até por onde a sombra dele passava, ali curava as pessoas. Só numa pregação, mais de 3.000 almas foram a Cristo por conta de Pedro, né? Pedro é um apóstolo que prega muito sobre o casamento, os deveres do casado, fala muito, né, ali sobre como a esposa ganhar o marido para Cristo. Ele fala muito à igreja, mas não que Pedro fosse também um homem perfeito, mas ele estava no alvo, prosseguindo para a mudança. Ele não se conformou com aquele jeito intrépido dele, né, para frente, né? Então vou usar essa ousadia minha para uma coisa boa. Antes ele usava para coisas que iam fazer situações dar errado para ele, mas ele aprendeu, né? Ele aprendeu alguma coisa com Jesus. Então agora eu vou usar esse aparente defeito para o mundo em qualidade para Deus. Então essa intrepidez de Pedro fez ele se tornar um dos maiores apóstolos do mundo, né? Escritores de cartas aqui para o povo de Deus. Então é isso que eu quero dizer. O Paulo, ele falava: olha, eu estou pregando Cristo para vocês, mas não é que eu sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa sujeita a falhas, né? Eu sou humano, mas só que eu não vou ficar acomodada, porque eu sou humano, posso falhar, vai ficar por isso mesmo. Não, eu prossigo para alcançar. Eu fui preso por Jesus numa chamada. Eu tenho um alvo a prosseguir. Aí o versículo 13, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele está dizendo: eu não sou uma pessoa perfeita ainda. Pode acontecer de eu ter falhas, a gente não sabe o dia de amanhã, mas porém, eu vou prosseguir. Irmãos, quanto a mim, versículo 13, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, né? Começa a esquecer aquela vida, né, de falhas no caráter e começa a olhar para frente. Se você ficar amarrado a cada erro que você cometeu, você não vai sair do lugar mais. Porque o diabo, ele é acusador, ele vai fazer o que para você? Ele vai começar a te colocar o peso da acusação, né? E vai trazer à sua memória essa acusação que ele já faz diante do Senhor. Olha lá, a pastora que você chamou. Olha lá o pastor que você chamou. E é por isso que muita gente sai da igreja, porque não entende que a pessoa ainda está na condição humana, né? Eu sempre aconselho a pessoas que às vezes quer sair da obra, quer sair da igreja, né? A obra é de Deus. Isso é evidente, é claro, a obra é de Deus. Mas infelizmente ela é gerenciada por homens. Os homens são falhos. Mas isso não quer dizer que a obra de Deus não esteja sendo feita. E é isso que muita gente não entende. O pastor errou, eu vou sair da igreja. Mas Jesus não mandou você sair da igreja, ele mandou você congregar como igreja, né? A gente já está fugindo um pouco do assunto, mas dentro dessa falha. Porque também você se afastar por causa do erro de alguém, se afastar de Jesus por causa do erro de alguém, né? Também é uma falha no caráter. Então às vezes você está cobrando o caráter de alguém que você não está tendo. É isso que eu quero que você entenda. O lugar sujeito a falhas. Eu sempre falo aqui na igreja: olha para Jesus, que a pastora é comedora de arroz, feijão e macarrão e come muito bem, né? Come muito bem. Então assim, pode acontecer que você deparou com pessoas que tiveram falhas, fissuras, né? Aberturas enormes no caráter. Mas e você com Deus? Isso não pode mudar o seu caráter com Deus. Isso não pode mudar o seu alvo com Deus. Paulo sabia que ia enfrentar dificuldades, ia enfrentar acusações e até mesmo espinhos na carne, como ele mesmo diz. Mas espera aí, vamos olhar para Jesus. Ele também fala isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, a gente tem que olhar a situação de uma maneira mais empática. Não é que você vai aceitar, não é isso que eu estou dizendo. A pastora está dizendo que eu tenho que aceitar. Não é isso. É porque às vezes a pessoa se torna muito julgadora. Ela não entende o porquê aconteceu, né? É fácil você falar para um assassino: tem que morrer esse desgraçado porque matou. Mas o que levou aquela criança bonitinha, quando nasceu, aquele bebezinho, se tornar um assassino horrendo? Dentro do processo,
né? Não tô justificando o ato em si, mas estou falando que às vezes a pessoa adota uma postura de juiz que Deus não chamou ela para ser. Ela coloca uma postura, não vou na igreja porque aquele pastor é ladrão. Que o pastor seja ladrão e dê conta a Deus, mas ainda a palavra está sendo pregada. É isso que eu quero que você entenda. Eu vou sair da igreja porque aquele irmão pecou. Ué, você nunca pecou? Então atira a primeira pedra, querido. Vai ali fora, pega o paralelepípedo e atira a primeira pedra. Então às vezes a gente tem em nós essa falha de caráter, de julgar o outro. Isso também é uma falha no caráter. Porque ela muda, ela é induzida pela situação. Olha lá, errou. Olha lá, caiu. Olha lá, roubou, né? Foi uma falha no caráter da pessoa? Foi, mas é uma coisa que ela vai dar conta com Deus. E às vezes a pessoa está querendo ser Deus. Fazendo o papel de juiz. Deus não te chamou para ser juiz. O juiz pertence a Ele. Pastor, mas como é que eu vou ficar numa igreja? Tive que dar uma paradinha. É porque a igreja fica aberta aqui. E às vezes chega uma pessoa, a gente tem que parar, o atendimento, né? Mas voltamos aqui. Então eu parei lá, né? Pastor, como é que eu posso ficar numa igreja dessa, em que há tantas falhas? Primeira coisa, você tem que olhar para Jesus. Qualquer igreja que você for, você vai encontrar falhas. Pastor, então por que eu tenho que ir para a igreja? Eu não posso assistir um culto em casa? Eu não posso ver online? Primeiro porque é bíblico. A Bíblia diz não deixar de congregar como igreja. Jesus esteve no templo, Jesus foi apresentado no templo. O Velho Testamento inteiro fala do templo, o Novo fala do templo. Você tem que ser igreja. Existem situações que infelizmente a pessoa não pode mais permanecer no local. O próprio apóstolo Paulo diz, se for possível, permanecer a paz com todos. Mas tem casos, irmãos, que infelizmente, né, a pessoa ela tem que temporariamente tomar uma decisão, não de se afastar de Jesus, não de se afastar da igreja, mas talvez se afastar dos trabalhos que ela está executando ali dentro. Pastor, no meu caso, que eu sou um membro da igreja, primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus, porque a obra não é do homem. Não é a igreja do fulano, né? É a igreja de Deus. Até Deus colocou aquele gerente ali, falha ou não, mas colocou ele ali, né? Então a gente não tem que se levantar, né, contra aquela pessoa que está dirigindo aquele trabalho. Mas porém, não é trabalho de macumba não, tá? É o trabalho espiritual. A igreja você entendeu, né? Aquele pastor, aquele diácono, aquele presbítero, né? Geralmente, o que acontece? Como que eu posso te explicar isso sem você interpretar de uma outra maneira, que às vezes a pessoa entende errado o que a gente fala, né? Eu não sou a favor que você saia da igreja, isso bem claro, tá? Porque eu, ao longo dos 22 anos que eu tenho dentro do ministério, eu nunca tive aquele apoio, se fosse falar para você ficar na igreja, não. Mas eu fiquei por Jesus, eu fiquei pela palavra, eu fiquei porque é o único lugar que eu me encontro. Errei muitas vezes, falei coisas que não deveria ter falado, falei, né? A gente é ser humano, a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai, né, se emoldurando aos padrões de Cristo, que eu vou chegar nessa parte aí. Mas tem casos, irmãos, que infelizmente a paz ali dentro daquele ambiente já não é permitido. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, a obra é de quem? A pastora é de Deus, então você tem que ir ao dono, né? Se algo na gerência da empresa não está bem, você tem que ir ao dono da empresa. Então você vai, né, a Deus. Senhor, o Senhor mais do que eu consegue enxergar a situação, porque mais? A gente vê a nossa parte, a gente vê o que está conosco, a gente vê o que está acontecendo no ambiente, mas o que está acontecendo no coração, ou quando os nossos olhos não estão ali, só Deus para ver, né? O Senhor sabe que o homem é falho. A primeira coisa que você tem que fazer é limpar seu coração. Não adianta você sair da igreja magoado, chateado, não adianta você trocar de ministério, né? Se você não processar aquilo que aconteceu. Eu estive um período na UTI e foi assim,
uma situação que aconteceu comigo, que eu estive entre a vida e a morte, né? Não contei isso para muita gente, né? Mas agora todo mundo vai saber, né? Tá na internet. Mas dentro daquela UTI, eu entendi por que Deus me levou lá. Um pouco para eu processar as minhas emoções, que eu estava precisando de um tempo para processar as minhas emoções. Mas, pastora, eu tinha que ser dentro de uma UTI, a gente não sabe o caminho de Deus. A gente não sabe por que José tinha que ter sido jogado dentro daquele poço, mas ele foi. Jeremias foi parar no poço. Deus tirou de lá? Tirou. Mas a gente não entende por que ele foi no poço. Daniel era um profeta excelente. A gente não entende por que ele foi na fornalha, mas ele foi. Na fornalha não, perdão, na cova. A fornalha foi de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que é outro caso também. A gente não entende as situações que Deus ele faz, mas quando a gente entende o propósito, o processo começa a fazer sentido. E dentro de uma situação que aconteceu comigo um ano atrás, né, eu fui parar na UTI e geralmente a pessoa da UTI ela passa tempo na UTI, se ela sobreviver, vai para o quarto, fica em acompanhamento. Mas eu da UTI eu fui direto para casa, né? Ninguém entendeu nada. Meu exame estava assim de infecção no dia, eu entendi o processo, no outro dia estava reduzido ao ponto de eu não precisar nem ficar no quarto em observação. Da UTI, ó, perna para quente, eu fui direto para casa. E aí dentro dessa UTI, eu assim, como eu falei, a minha essência ela não muda, né? Minha essência é essa sempre. Pode estar o perrengue que for, tô rindo, tô brincando, igual machuquei o pé na porta do hospital essa semana. Eu entrei rindo, eu entrei brincando, né, no hospital. Aí o pessoal, nossa, mas que azar você machucar o pé na porta do hospital. Ainda bem que eu estava na porta do hospital, né? Mas tá tudo bem, tirei o raio-x, tá tudo certinho. E foi um outro propósito também que depois eu conto para vocês. E aí, quando eu entrei nessa UTI, um enfermeiro em particular, eu falo que ele foi meu contrabandista lá dentro. Porque na UTI você não pode receber visitas, você não pode ter celular, né? Não tem televisão, não tem nada. Fica só câmera e maquinário. Pi, pi, pi. Nossa, aquele barulhinho que me dá trauma até hoje. Mas ele sempre passava lá, ô, dona Daiane, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E as comidas que eles me mandavam, eram horrorosas. Deus que me perdoe, mas que comidinha ruim. Porque não era tudo que eu podia comer, né? Então ele falou assim, eu posso pegar alguma coisa na cozinha, né? Aí eu falei assim, pode pegar gelatina para mim? Porque eles mandaram um potinho só. Aí ele, posso, a sua dieta tá liberada de gelatina, então eu posso pegar. Lógico que ele não ia pegar algo que não podia, né? Aí ele corria lá na cozinha, trazia 3, 4 potinhos de gelatina para mim. Nossa, eu sobrevivi de gelatina naquela UTI. Era a única coisa que descia, porque o resto não descia. Então ele, quando era o plantão dele, ele passava, quer uma gelatina? Eu falei, traz 3, traz 4. Aí ele sempre trazia, então eu brincava que ele era meu contrabandista ali dentro. Mas aí eu entendi que esse início de aproximação através da gelatina ali, foi um propósito para eu falar de Jesus para ele. Quando ele estava saindo, meu esposo conseguiu vir para a visita e trouxe minha Bíblia, que era a única coisa que podia entrar, era a Bíblia. E meu esposo trouxe, aí ele viu a Bíblia na mão do meu esposo e falou, o senhor é pastor? Aí ele falou assim, não, ela que é. Aí ele olhou para mim, né, e falou, nossa, que bênção, né, eu também sou, aí ele parou, eu também sou da igreja, ele falou assim, e aí ele saiu. Aí meu esposo foi para casa, que não podia dormir lá. E no outro dia ele chegou no plantão dele, ele veio, e aí, como é que a senhora tá, não sei o que, aí já tinha mais intimidade, né? E eu falei assim pra ele, eu falei assim, fulano, chamei ele pelo nome, falei assim, fulano, você já aceitou Jesus? Aí ele, já, pastora, eu já falei que eu era da igreja. Aí ele já mudou, eu era da igreja. Aí eu falei, por que você não tá na igreja? Mas briguei mesmo, por que você não tá na igreja? Aí ele foi e falou assim, infelizmente aconteceu uma situação lá com a liderança e eu fiquei muito magoado, mas fiquei muito magoado e eu saí da igreja. Falei, não foi para outra não? Não. Aí ele abaixou a cabeça. E eu falei assim, isso foi no último dia que eu fiquei lá no hospital. Aí eu falei assim com ele, falei assim, olha, limpa o seu coração e volte para casa do Pai. O Pai não tem culpa
se muitas vezes os irmãos são briguentos. Porque você a não ser que você for filha única igual eu, né? Mas quem tem irmãos, quem mora no meio de primos, sabe que muitas vezes dentro de uma casa, por mais que o ambiente seja familiar, de amor, surgem situações de brigas, né? E eu falei com ele, não sai da casa de Deus por causa de irmãos briguentos, não. Às vezes você tem que até que mudar de casa, mas não muda de pai. Ninguém muda de pai, muda de casa. E quando eu falei isso para ele, ele baixou a cabeça e falou que sim, que ele ia procurar Jesus. E foi aonde que eu refiz os exames e não deu mais nada. Mais nada. O médico falou assim, você não pagou nenhum enfermeiro para tirar sangue no seu lugar não, né? Eu falei, não. Eu entendi que eu tinha passado naquela UTI só para isso, para falar com aquele rapaz. Tanto é que quando ele foi me levar no carro, que o procedimento do hospital, você sai do hospital de cadeira de roda, mesmo que você esteja bem. E aí ele me levou no carro, eu virei para ele e falei assim, olha, não minta o Espírito Santo não, tá? Jesus vai me falar se você voltou para a igreja ou não. Ele não pode deixar, eu vou acertar a minha vida. Então eu entendi que foi para isso. Foi para isso. Porque enquanto eu não falei nada com ele, eu não saí de lá. Mas quando eu falei, horas depois veio a notícia da alta e o médico já tinha falado comigo que eu ia ficar mais de semanas lá. E graças a Deus eu entendi o propósito e passei pelo processo. Então são situações que acontecem na nossa vida que a gente vai deparar com irmãos briguentos, aquele irmão que quer se colocar no lugar do pai, da ordem, são situações. Então o que eu vou falar para você diante de Deus? Eu não consigo você sair da igreja, mas às vezes você tem que se afastar do ambiente, né? Geralmente toda igreja ela tem a sua congregação, sua ramificação. Por exemplo, eu sou da Igreja Internacional da Graça de Deus. Qualquer cidade que você for no Brasil, você vai encontrar uma Igreja da Graça. Então, se você é da Igreja da Graça, é batista, maranata, eu tenho certeza que tem outras batistas, tem outras maranatas. É só por um período de tempo, né? Não é que você está saindo da igreja, não, você está se afastando um pouco do ambiente local, indo para outro, para você processar essas emoções. Imagina que você só está trocando de casa. Um exemplo, você muda de um bairro para o outro. Às vezes você precisa mudar de um bairro para o outro. Às vezes, infelizmente, é necessário. E aí, quando você estiver forte, tratado, de repente troca a liderança lá, Deus muda a situação, ou até mesmo aquela pessoa que te ofendeu vem, te pede perdão, você volta para casa, né? Mas nesse período nada de ficar em casa não. Vou ver tudo pela TV. Você está doente em cima de uma cama a ponto de você não conseguir ir para a igreja? Não, pastor, então você vai. A não ser que você esteja enfermo, paralítico, entrevado em uma cama, aí você assiste pela TV, querido. Mas fora disso, você tem perna, saúde, vai para a igreja, vai congregar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vai viver em união através do Espírito Santo, através da palavra, né? Absorve o que é bom, ignora o que vem do homem, vai fazer a obra de Deus. Então Paulo aqui, ele fala, versículo ainda 13, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, né? Situações que aconteceram, e avançando para que estão adiante de mim. Ou seja, se no passado eu fui ruim, se no momento eu não estou bem, eu vou avançar para melhorar, para mudar de vida. Em vez de eu pegar a pedra que me lançam e lançar de volta, ou ficar olhando para aquela pedra, jogando pedra. Não, vou construir degraus para eu subir na vida, né? Eu vou fazer isso, vou mudar minha vida. Errei hoje, Senhor, errei, me perdoa, coloca fruto de arrependimento no coração. Não quero errar mais, não quero pecar mais, não quero julgar mais, não quero ter essas fissuras, essas falhas, esse Grand Canyon no meu caráter, na minha integridade. Eu quero ser melhor, né? Então pega a oportunidade de ser melhor, que é hoje, é agora, né? E vai ser melhor. E ele diz no versículo 14: prossigo para o alvo. Coloca um alvo no seu entendimento. Meu alvo é Cristo, ser como Ele, melhorar, ajudar, ser uma pessoa bondosa, ter paz com todos. É essa que tem que ser a sua essência. Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? Salvação, querido. A terra é uma jornada, eu até preguei isso domingo, né? Depois você procura aí nos vídeos aí que tem o culto à jornada. A nossa vida aqui na terra, querido, é uma jornada. E aí entra o caráter forjado. O que é o caráter forjado? É o caráter que Cristo forja em nós. A medida e a estatura, a altura, a profundidade que a gente anda com Deus, Ele vai forjando em nós esse caráter. As fissuras vão diminuindo e chega ao ponto de Jesus falar para nós: olha, quando você se converter, comunica aos seus, faz a obra de Deus. Se você tiver com o coração limpo, não sendo um Tomé duvidoso, vai lá e fala de fé. Quando você estiver em paz, não sendo um filho do trovão como João, vai lá e fala do amor de Deus. Quando você não tiver intempestivo como Pedro, vai lá e através do Espírito Santo prega a palavra e você vai alcançar muitos para Jesus. Amém? Aprender com os erros, querido. Permanecer não é burrice. Para com isso. Para de bobeira. Vai ficar colocando frase feita. Vai lá, eu errei, mas eu vou melhorar. Aquilo que eu não consegui no passado, eu estou vendo que outra pessoa está indo pelo mesmo caminho, eu vou lá, vou ajudar, vou fazer diferente. Você tem que entender que você é um ser humano cheio de limitações, cheio de sensibilidades, cheio de muita raiva. Pastor, o que é isso? Irmão. Às vezes você fica irado. Até Paulo sabia disso, Jesus sabia disso. Tanto é que a Bíblia diz que a gente pode irar, mas não pecar. Irei-vos, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a sua ira. Vê aquele momento de raiva, intempestivo, aquele momento de soltar trovão, fogo, raio, em quem quer que seja, você para, Senhor. A raiva é do ser humano, veio da condição pecaminosa do Adão, é aquilo que o diabo coloca, mas eu não vou pecar. Eu tô com raiva agora, Deus, tô com raiva, tá te pegando pelo pescoço. A vontade, Senhor, às vezes passa o pensamento de passar com carne em cima de alguém, de quebrar um troço na cabeça de alguém, dar umas vassouradas. Mas, Senhor, eu não vou pecar com isso, porque isso aqui é uma falha no caráter. Então, Senhor, coloca a tua paz em mim, coloca o teu Espírito Santo em mim. Aí você vai lá, toma um cafezinho, toma uma água, amém? Sai do ambiente, vai escutar um louvor, vai ler a Bíblia. Não saia da igreja, às vezes você só troca de casa, tá? Momentaneamente. Mas se Deus te chamou no ministério, fica enraizado nele. Que árvore sem raiz não dá fruto, tá bom? Fica enraizado. Pastor, tem quantos anos que a senhora está no ministério da Igreja da Graça? Não estou fazendo propaganda não, estou falando que foi o mover de Deus para mim. Tem 20 anos, 20 e poucos anos já. Então, Deus me chamou para estar neste lugar. Pastor, a senhora enfrenta a luta aí todo dia. Todo dia dá vontade de ir embora, dá vontade de desistir. No passado eu abri mão da minha vida profissional para estar fazendo a obra de Deus. Por causa do dinheiro? Não, querido, não foi por causa de dinheiro não, porque eu passei por perrengue. Se uma irmã não levasse um salgado para mim no final do culto, naquele dia eu não comia. Eu não entrei na obra de Deus por causa de dinheiro, até mesmo porque não tinha, Não entrei por essas coisas, eu entrei por amor ao Evangelho, por amor às almas. Eu poderia ter tido a opção de ficar na igreja só tocando, só lá na parte lá do louvor, mas não, eu quis fazer a obra. E o diabo todo dia vai usar alguém de dentro da casa, muitas vezes de dentro da casa, para paralisar você, para te diminuir, de falar, você não tem condições, você não tem chamado, você não presta, você é isso, você é aquilo. Não se preocupe, o nosso Deus já nos viu e Ele vai nos conduzir. Por isso que eu falo, vai lá no dono da obra. Tem um colega pastor que ele fala assim: nosso patrão é Deus. Sim, nosso patrão é Deus, nosso dono é Deus, nosso Senhor é Deus. Então vai até Ele: Senhor, me conduza nessa caminhada, onde que eu devo estar, o
que eu devo fazer, o que eu devo falar. Coloca o teu Espírito Santo para constranger tanto no meu coração, que quando eu for tomar uma atitude que vai abrir uma fenda enorme no meu caráter, eu seja paralisado. Então, quando você entende isso, uma oração simples tem efeito. Senhor, se naquela situação ali eu for errar, que aconteça algo ruim, né? Eu já fiz essa oração. Senhor, se for, né, se não for de Deus aquela situação, se for para dar errado, meu Deus, manda até uma doença para tem caso, não é a doença em si para matar, mas manda até um mal-estar para não acontecer. E aconteceu isso, né? Uma situação, a pessoa sentiu um mal-estar, vou ter que cancelar, graças a Deus, né? Porque aquilo ali ia trazer uma falha muito grande no caráter, ia derrubar. Mas é porque o diabo é assim, ele usa situações do seu dia a dia, pessoas do seu dia a dia, para tentar te paralisar. Então, querido, fica com essa palavra, toma seu chá, suco, café, água, né? Respira, né? Se você desviou da casa do pai, parou de frequentar, visitar seu pai, né? Seu pai está sentindo sua falta, volta, né? Pastor, eu não consigo. Consegue, você é valente, você é um vencedor, vai lá, volta para casa do pai, né? Pastor, infelizmente naquela casa já não dá mais. Deus não vai deixar de ser seu pai porque você saiu da casa local, vai para uma outra, né? E ali Deus vai te conduzir. Se for ali, Ele vai fixar a sua raiz ali. Se não for, Ele vai te conduzir para outra. Mas fica sempre na dependência de Deus. Não aceite ficar dentro da sua casa cultuando, não, tá? A gente precisa cultuar na casa de Deus. A adoração é na casa de Deus. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor. Você tem que buscar a casa de Deus. Não é uma coisa que você diga, eu sou desigrejado. Para com isso, isso é horrível. É horrível. Você não é um desigrejado. Você tem que tomar vergonha. Você só tem que colocar a sua vida em ordem. Desculpa o termo vergonha, tá? Brinquei com você um pouquinho. Mas você só precisa organizar a sua vida, tá bom? Se organiza aí. Abre o teu coração se não tem nenhuma mágoa, nenhuma falha aí no seu coração, uma fissura que está comprometendo seu caráter ou a sua integridade. Ou se você foi uma pessoa julgadora e por causa desse julgar você se afastou, porque por causa do erro de alguém você se afastou do seu pai que lhe ama, né? Abre o teu coração para Deus, tá bom? Abre o teu coração para Deus, conte comigo, conte com as minhas orações e creio que esse vídeo foi para te abençoar, tá bom? Então nos vemos na próxima quarta-feira em nome de Jesus.